Graça, paz e misericórdia. Chegamos no livro de Amós, né? Que vai trazer uma narrativa das profecias, né? Ele vai trazer uma narrativa, uma proclamação, né? Como a voz do Senhor que ruge como um leão, né? E vai proferir juízo sobre a nação de Judá, né? Amós, ele vai desvendar a massa decadente, né, do formalismo religioso, da corrupção espiritual, né? Ele traz à tona uma total desconsideração, né, para com os direitos e a personalidade humana, né? No decorrer da leitura, a gente vai perceber, né, uma deteriorização que estava acontecendo da moralidade, da justiça social, né? E o profeta, ele traz, né, a mando de Deus, um remédio para a enfermidade que estava ameaçando a vida da nação, né? E o remédio era que o povo deveria buscar o Senhor de todo o coração, deveria se arrepender e deveria estabelecer justiça para que pudessem viver, né? Então vamos à leitura, né? A leitura do capítulo 1 de Amós. Ameaças contra diversas nações. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, os prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-ão o cimo do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco e eliminarei o morador de Biquenate, Aven e ao que tem o cetro de Bet-Adem. E o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustentarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregarem a Edom. Por isso meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos. Eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon, e volvorei a mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não sustarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Por isso meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Boza. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não sustarei o castigo, porque negaram o ventre às grávidas de Gileade, para dilatarem os seus próprios limites. Por isso meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. E o seu rei
irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. O nome de Amós, ele é uma forma familiar de dizer Amazias, né? Ele, queridos, profetizou em torno do ano de 765 a 750 a.C., né? Bem antes da nação das 10 tribos ter sido extinta, né? Ele completou o seu ministério uns 10 anos antes de Isaías, né? Começou a profetizar ali pelo sul, em Judá, né? O nome é diferente, né? Tecoa é um nome interessante, né? E Tecoa era uma cidadezinha que se situava a 8 quilômetros de Belém, em Judá. E isso aqui, o livro de Amós, ele foi registrado aproximadamente um pouco antes, né, das 10 tribos terem sido levadas cativo para a Síria e ter acontecido o seu extermínio, né? Essa expressão que você ouve, 3 ou 4, significa muitos e vários, né? E quando fala que da Síria seria levado, essa profecia foi cumprida ali em torno de 732 anos antes de Cristo, né? Quando o rei Tiglat III levou o povo de Damasco ao cativeiro em Quir, né? Quir é o lugar onde vinham os arameus e sírios, né? E era conhecido também como a casa de luxúria. A cidade dos filisteus, né, tá citada aí no capítulo 1, tá? A nação dos filisteus, né, na cidade de Gaza, Gate, Asdod, Asquelon e Ecrom, né? Os filisteus, eles foram também reduzidos, né, pelo rei do Egito e pelos exércitos na história do Alexandre Magno, né, o grande Alexandre, né? Alexandre o Grande, na verdade, né? Tiro, queridos, ela era uma cidade marítima, né? E eles tinham aliança com Davi. E agora, nesse período aqui, eles estavam deturpando a aliança religiosa que tinham feito, né? E estavam vendendo os escravos como do povo hebreu, né? E aí Deus então vai falar no versículo 10: meterei fogo. Tiro foi terrivelmente assaltada durante 13 anos pelo rei Nabucodonosor, né? Na Babilônia, bem lá na frente, né? E aqui então tem a profecia dizendo que isso ia acontecer, né? E também o texto cita no verso 13 Amon, né, e Moabe, e esses receberam esses nomes, né, porque eram descendentes das filhas de Ló, né? E Amon sempre guerreou contra Israel, né? E o propósito deles eles tinham era sempre causar atos desumanos, né? Era deixar Israel sem defensores, né? Para o caso de uma futura invasão. Assim, os amonitas esperavam estender seus termos à custa dos israelitas, né? Então, a gente vê aqui, a gente está bem longe, esse relato de Amós, ele está bem longe, né, da ação da Assíria contra as 10 tribos, quando as 10 tribos, por fim, são totalmente extintas, né?
mas expõe, né, mostra toda a corrupção religiosa que havia na época. E aí, então, Deus começa a falar. Aquele período que eu citei ontem, de 100 anos, que Deus falou, refalou, repetiu, convidou, né? Apelou para que o povo se convertesse, saísse dos seus maus caminhos, né? Então, fica novamente para mim, fica essa questão na reflexão de que Deus é paciente conosco, nos dando oportunidade de arrependimento, né? Deus é paciente, Ele vai falando, Ele usa pessoas, usa música, né? Para poder a pessoa, o ser humano, se voltar para Ele, dar ouvidos à sua voz, né? Escutar aquilo que Deus está falando, né? Então, para mim, da leitura de hoje fica esse valor de que Deus é muito, muito paciente conosco. Ele é de longo ânimo para que a gente não pereça e se volte para Ele, né? Na foto foi o nosso culto de ontem, né? O culto das crianças, mês de outubro, mês da criança. Então, ontem o culto foi totalmente produzido pelas nossas crianças do Ministério Infantil, do Ministério Geração de Mostarda, dirigido pela minha filha Liliane. E aí na foto você tem a minha netinha, né, apresentando os visitantes, as crianças cantando. Foi um culto muito abençoador. Foi muito lindo mesmo, tá? Então, queridos, olha, que Deus nos abençoe, nos ajude, né? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pela palavra de hoje. Entramos, Senhor Deus, na leitura do livro de Amós. Sei que temos muito a aprender com esse texto, mas nesse primeiro capítulo, meu Senhor, já vem para mim como o Senhor é paciente, como o Senhor é de longo ânimo para conosco, porque a tua intenção, meu Senhor, é que nenhum de nós pereça, mas tenha a vida eterna, tenha a alegria de andar contigo. Pai, nós te pedimos, ó Deus, que nós também possamos, Paizinho querido, exercer esta mesma paciência na jornada com os nossos irmãos, com aqueles que estão conosco, que tenhamos paciência, Pai. Sabemos, ó Deus, que cada um tem uma mente, cada mente tem um pensar, cada pensar tem um entendimento, e nós te pedimos, Deus, venha sobre nós nos ajudar, ó Pai querido, a termos unidos o pensamento contigo, Pai. Nos ajuda a sermos um com o Senhor, como diz a tua palavra. Precisamos, ó Pai querido, ter unidade, Senhor. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nos abençoa com unidade nessa semana, uma semana especial, Pai, que nós estamos aprovando, Deus, o nosso estatuto social, uma parte jurídica da tua igreja. Precisamos de unidade, Senhor. Nos dê unidade para que possamos fazer o nosso melhor, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus, eu entrego para ti a aprovação do estatuto da Igreja Batista, nessa condição agora de ser uma igreja autônoma. Que o Senhor nos abençoe, Pai, que o Senhor nos ajude, Deus. Não nos deixa errar, Pai, não nos deixa semear a tempestade, mas ao contrário, nos ajude a semear a bonança, para que possamos ter paz em todo esse processo, Pai. Quero te pedir pelos nossos amigos de perto, os amigos de longe, que o Senhor esteja com eles, guardando e protegendo e livrando de todo mal, Pai, no dia de hoje. Pai, eu coloco diante de Ti a minha ida a Joinville, os médicos que iremos consultar, que o Senhor seja conosco, nos protegendo, nos livrando de todo mal, Pai. Derrama sobre nós Tua bênção, Teu cuidado. Continuo a te pedir, Deus, pela minha sobrinha, Carla Fabiana,
a recuperação da cirurgia, uma cirurgia grande, longa, mas que o Senhor esteja ali, Deus, naquele lugar com a tua filha, dando a ela, Deus, a tua proteção, dando a ela, Pai, a tua coragem, encorajamento, esperança, aliviando suas dores, Pai, e curando totalmente, Deus, aquele câncer. Nós já cremos na cura que vem do Senhor, Pai, porque cremos no poder da oração, Pai. Cremos no poder da oração. Paizinho querido, entregamos essa causa nas tuas mãos, Pai. Sê conosco, Pai, no dia de hoje, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Queridos, até amanhã, se Deus nos permitir.